sobre o pecado da gula. Acabei de falar do tropeiro. E agora eu vou falar do pecado da gula, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Tem, se a gente fizer, ter a ver. Mas necessariamente não. Nós temos já alguns domingos, esse é o 6º, então. Próxima oportunidade, se for semana que vem, ou outro domingo, Deus sabe. Mas encerraremos, então, os 7 pecados capitais. Falamos sobre, quem lembra? Soberba. Quem estava aqui quando falamos sobre soberba? Falamos sobre ganância. Quem estava aqui? Falamos sobre luxúria. Quem estava aqui? Falamos sobre inveja. Quem estava aqui? E falamos sobre ira. Quem estava aqui? E hoje a gente vai falar sobre a gula. Fica faltando apenas a preguiça. Por que alguém riu? Eu não sei. Não é só quem dorme muito, irmãos. Tem outras manifestações também. Mas hoje eu quero falar sobre, então, o pecado da gula. Abra a sua Bíblia, por favor, em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, verso 19. Leremos até o 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, e aí entra bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Em outras traduções, a palavra orgia, ela vem então como glutonaria. Tem alguma versão que traz assim? Alguns irmãos então. Então, queridos, o que ele trata aqui como orgias, que geralmente eram festas regadas há muita bebida e há muita comida. O Império Romano fazia isso sempre. Festas com muita bebida e muita comida. Inclusive, existia nessas festas lugares chamados vomitórios, que eram aqueles lugares quando a pessoa estava se sentindo empanzinada, ela ia até lá, colocava o dedo na goela e vomitava. Eram os vomitórios, para que conseguisse voltar para as festas e comer novamente. E quando estivessem empanzinadas, empanturradas, voltavam aos vomitórios, e esse ciclo ia ali durante toda a festa. Então eram momentos assim. E na maioria das vezes regado também a pecados de imoralidade, por isso orgias. Então é uma tríade aí dentro desse. É interessante, eu estava pensando nisso hoje, irmãos. Muitos destes pecados que estamos falando, eles referem-se a ídolos também. São deuses. Por exemplo, Mamon. É o problema do ganancioso. E existe um Deus adorado que é Mamon. Os pecados sexuais, você sempre vai encontrar nas escrituras deuses que tinham uma conotação sexual. Tinham os seus servos, os prostitutos do culto. Tanto homens quanto mulheres, que se entregavam a práticas da sexualidade ilícita. Muitas vezes práticas até homem com homem, mulher com mulher, como um momento do culto prestado àquela entidade, àquele Deus. Gula da mesma maneira. E outros deuses que são ali colocados para reforçar esses tipos de vícios e pecados que estão sendo alistados aqui ao longo dessas semanas. Então hoje a gente vai falar sobre esse 6º pecado, considerado como obra da carne. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração para que Deus abra o nosso entendimento, fale conosco nessa noite. Pai, eu quero louvar o teu nome. E nesse momento, Deus, reconhecendo a autoridade da tua palavra,
nós queremos silenciar o nosso coração. Senhor, se é uma palavra que vem nos confrontar, nós queremos, ó Deus, desarmar o nosso próprio coração, fazer cair todas as estruturas que possam oferecer algum tipo de resistência a essa palavra. Senhor Jesus, abre o nosso entendimento e fale ao nosso coração nessa noite. Todo ladrão da semente seja repreendido, seja distração, preocupação, ou qualquer um outro que queira roubar essa semente preciosa da Tua palavra. Nós te pedimos nessa noite que o Senhor fale ao nosso coração e ao Senhor damos a glória e todo louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, como disse, já caminhando aí para o final, hoje vamos falar sobre gula. Para mim, falava isso com Glauber ontem, um dos mais difíceis de tratar. Muito mais do que luxúria, muito mais do que ganância, muito mais até do que soberba. Por quê? Porque, irmãos, é um pecado socialmente aceito. Você quer ter uma ideia disso? Então vamos lá. Imagine que eu venha te contar sobre uma situação de uma pessoa considerada irmã em Cristo, irmão em Cristo, seja ele quem for, e que essa pessoa se envolveu com, sei lá, uma festa, e ela saiu de lá embriagada, ela saiu de lá bêbada, ela saiu de lá, sei lá, fora de si, pelo tanto que ela se embriagou. Não, eu vou melhorar, para você sentir o drama. Imagine que você passa por um determinado lugar, que vende bebida alcoólica, e tem um irmão lá. E você vê o irmão com um copinho de pinga. Aí eu vou para uma outra situação. Você, no domingo, recebe uma pessoa para almoçar na sua casa, que repete o prato 3 vezes, cheio. Ele vai e volta, ele vai e volta. E em cada vez que ele vai e volta, o prato está cheio. O que é que te escandalizaria mais? Não seja hipócrita. Claro que o primeiro, ele tomou um copo de pinga, pastor. Mas eu acho bem difícil você me procurar para dizer que alguém comeu 3 vezes com prato cheio. Ele foi, voltou, porque isso é aceitável. A gente, quando recebe alguém, por exemplo, você geralmente faz algo que você gosta e quer que as pessoas gostem também, isso é normal. E aí, se a pessoa vai lá e serve-se apenas uma única vez, o necessário para que ela se sinta satisfeita, e cruza os talheres, você que preparou a manhã inteira aquele prato, você vai dizer assim: você não gostou? É ou não é? A gente vai dizer assim: volta, põe mais um pouco. E a gente se sente ofendido, porque a pessoa não repetiu. A gente toma aquilo como uma afronta, que não gostou do que a gente preparou. Eu estou falando num nível bem rasteiro, irmãos. Mas falar de gula é difícil, foi difícil para mim estudar e preparar, sim, porque a gente se esbarra muitas vezes com situações assim, em que a gente pode ser olhado de uma maneira diferente, porque a gente não voltou lá e repetiu. E que coisas outras escandalizam mais a gente do que uma pessoa que diz assim: pastor, fulano tomou disciplina, porque comeu demais. Eu nunca vi alguém disciplinado, sem participar de ceia, porque comeu muito. Ou alguém já? Não. E a gente aceita isso, bacana. A gente acha isso normal. E a gente até incentiva os nossos filhinhos
come mais um pouquinho, e a gente enche. Para minha mãe particularmente, era alguém assim. Ela por vezes pegava os nossos pratos e ela fazia de acordo com o que ela achava que era a nossa fome. Quantas mães já fizeram isso pelos seus filhos? Vai comer tudo! Aceito. E a gente até brinca. Crente não bebe, mas não bebe, mas come. Tem lugares, irmãos, que ficam até receosos em alugar para crentes o buffet. Tem um comercial muito antigo de uma massa Frescarini. O padre encontrava a freira fazendo uma massa, e ele vinha com um pacote de Frescarini na mão, uma massa, e ele dizia assim: não, essa não, isso é um sacrilégio, é essa daqui, Frescarini. E a responsável pela cozinha lá da casa paroquial preparava a massa que o padre levava. E aparece a próxima cena, o padre sozinho, irmãos, comendo lá um prato com a massa que ele tinha levado. E quando ele estava indo comer, uma luz vem pela janela e uma voz dizia: Padre Dornelli, olha a gula. E o padre Dornelli parava, olhava em direção à luz e dizia: Senhor, olha a massa. Quem lembra desse negócio aqui? Só eu? Olha a gula, padre, Senhor, olha a massa. Então, um pecado que para nós é um pecado brando, não tão assustador, não leva ninguém para o inferno, mas está lá na lista de Paulo. Glutonaria, ligado à bebedeira e à orgia. Então, queridos irmãos, eu queria hoje caminhar um pouquinho dentro deste entendimento, e que Deus nos dê graça. E eu já vou de início dizendo que eu não estou associando gula necessariamente à obesidade, ou alguns quilinhos a mais de alguns. Não estou associando para que alguém não se sinta, até porque eu não teria nem autoridade tanto de falar, se fosse pelo um pouquinho da barriga, não é isso? Mas eu não estou associando ao corpo ou aos quilos, porque isso daí necessariamente não está ligado. Necessariamente. Pode estar? Pode estar. Eu vou dar um exemplo de um homem que, vez por outra, eu já assisti um vídeo dele, chamado Ricardo Corbucci. Alguém já ouviu falar dele? Irmão, Ricardo Corbucci, ele é um fenômeno brasileiro no que diz respeito aos desafios ligados à gastronomia. O corpo dele é um corpo sarado até. Sarado. Não tem gordura praticamente nenhuma. E ele faz desafios e alguns recordes dele. Ele comeu 100 esfirras em 50 minutos. O Corbucci comeu 5 quilos de pastéis em 46 minutos. Ele comeu 30 pacotes de macarrão instantâneo em 36 minutos. Ele comeu 55 pedaços de pizza em uma sessão apenas. E ele mundialmente concorreu aí, ficou em 6º lugar, porque ele conseguiu comer apenas 43 hot dogs. Perdeu para um outro lá. E se você olhar o corpo do Corbucci, ele não é obeso, nem gordo, não, nunca. Ele tem um corpo até sarado. E a gente diz assim, não, o gordo, o barriguinha, ele é gordo, está pecando na gula. E às vezes não, o magrinho está pior. Só que ele queima, ele tem um metabolismo bacana,
E ninguém vai olhar para ele e vai dizer assim, esse irmão santo, nunca pegou na gula. Irmão, tem uns magrinhos que eu conheço. Eu não vou dizer o nome de ninguém. Mas come. Gente da minha família. Já deu para perceber que não sou eu nem você, né? Que é magrinho, magrinho mesmo, mas come, mas não engorda. Então não estou ligando, irmãos, corpo, peso, quilo, a gula. Estou mostrando que existe algo que está por trás disso e que é muito mais sério do que apenas uns quilinhos na balança. Que pode ser por várias razões. E uma delas, o comer demais. E eu queria começar, irmãos, essa palavra dizendo que o alimento é um presente de Deus. Só um glória a Deus que eu ouvi. Eu vou repetir. A comida é um presente de Deus. Pastor, você vai falar de gula e vai já falar que é um presente? Exatamente isso que você ouviu eu dizer. O alimento, a comida é um dom, é um presente de Deus. Eu digo isso que eu conheci pessoas, irmãos, que dizem assim, eu como para não morrer. Eu não gosto de comer. Irmão, pode colocar a mão na cabeça e repreender. Isso não vem de Deus, não. A gente tem que receber a comida. Toda vez que Jesus ia pegar um pãozinho que seja, ele dava graças. Ele reconhecia como um dom, como um presente, como uma dádiva de Deus. Então, irmãos, eu quero começar assim, falando do lado positivo e prazeroso da alimentação. Eu não vou aqui falar de gula, pregoando ou defendendo o ascetismo religioso, que é aquele modo de pensar assim, eu vou me privar de todos os prazeres que essa terra tem a me oferecer, inclusive a comida, para alcançar um nível de espiritualidade diferente dos demais. Não, nós não apregoamos isso, irmãos. João Batista, por exemplo, ele era e vivia um modo de vida religioso considerado como um asceta religioso. Ele comia gafanhoto e mel silvestre. Mas era um chamado de Deus para a vida do João Batista e não uma doutrina a ser seguida. Até porque Jesus, contrastado com João Batista pelos religiosos, que diziam assim, João Batista veio e diziam que ele tinha demônios, que não comia e nem bebia. E Jesus veio e foi considerado beberrão e glutão. Falsas acusações. Porque, na verdade, não era que Jesus nem era beberrão nem glutão, mas ele aproveitava, ele recebia o alimento, só para você ter ideia, toda vez que ele ia comer, ele rendia graças. Ele recebia aquilo como gratidão, como um dom de Deus. Jesus, você vai vê-lo participando de jantares, de refeições, momentos que ele dividia ali um tempo de qualidade com Marta, com Maria, na casa de Simão, o leproso, e de tantos que os convidavam para partilhar de uma refeição. Jesus aproveitava, sim, aquele momento mal entendido por alguns, mas o que eu quero dizer, irmãos, é que nós não apregoamos o ascetismo religioso como meio. Irmãos, eu não estou falando do jejum. Jejum é uma disciplina espiritual, que a gente entende como uma regra para nós cristãos. Jesus disse, quando jejuardes. Ele não disse se jejuardes. Então a gente sim ensina e prega e defende o jejum bíblico, mas não um estilo de vida asceta. Eu não provo nada que me dê prazer. Eu não provo o morango do amor. Então fique sem provar, eu provo. Dê o seu para mim. Irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. E você vai ver Paulo alertando a Timóteo sobre uns falsos mestres. E eles estavam ensinando, irmãos, não era assim, o Espírito Santo não existe. Não era isso. Jesus não era Deus. Não, eles não estavam ensinando isso.
Olha o que esses falsos mestres estavam ensinando. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Olha o que é que eles pregavam. O que é que eles ensinavam. Volta um pouquinho, só um versículo, por favor, Emily. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a consciência. Esses daí proibiam o casamento, que é um meio, né, da bondade de Deus, uma instituição divina, onde o casal, ele goza de uma companhia, de um prazer de estar ao lado de uma outra pessoa. Essas pessoas, esses falsos mestres, proibiam o casamento e exigiam o quê? A abstinência de alimentos que Deus criou. Não foi o diabo quem criou, irmão, foi Deus quem criou os alimentos, aleluia, para serem o que, irmãos? Recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Eu quero perguntar, quem aqui crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Quem aqui conhece a verdade do Evangelho? Pronto, ele está dizendo que os alimentos foram criados por Deus para estes serem recebidos por nós com gratidão. Então, meu irmão, você vai comer algo, não come apressado, come degustando. Pode ser um arroz soltinho, um feijãozinho da minha esposa. Ela não gosta, não fala isso. Um feijãozinho, irmão, prova com gratidão, com boca boa. Oh Deus, obrigado pela oportunidade de me sentar à mesa e poder provar esse alimento que o Senhor criou para que eu recebesse com ações de graças. Que coisa boa. Então, queridos, eu quero iniciar tirando toda a ideia de que o propósito desta palavra é fazer você olhar para os alimentos e dizer assim, é pecado. Não, você não entendeu nada. Se você sair pensando assim, você não entendeu nada. Alimento é bênção, é presente de Deus para ser recebido por nós. É fonte para nos sustentar. Amém? Para nos dar energia, para nos refazer as forças, mas também para prazer e satisfação. Então a gente come para sentir. Irmãos, presta atenção. Se não fosse esse o propósito, por que tantos sabores entre um alimento e outro? Por que tantos aromas diferentes? Por que tantas texturas diferentes? Por que tantas cores diferentes entre uma fruta, um alimento, entre um vegetal e outro? Por que Deus fez isso? Para o nosso aprazimento, irmãos. Para ser recebido por nós, com gratidão no coração. Então, senta na sua mesa, olha para aquele alimento que Deus deu a você, a capacidade de ter, de cozinhar, de temperar. Agradece, isso é presente de Deus para a nossa vida. Quem está entendendo diz amém. Então, queridos, eu começo por aí. Assim como o dinheiro, ele não é fonte de maldição, desde que encarado corretamente, segundo as Escrituras. Assim como o sexo não é criado ou criação do diabo, não, mas tem as suas maneiras de ser utilizadas, da forma como agrada a Deus, no âmbito do relacionamento conjugal. Assim também o alimento. Não é, em momento nenhum, algo para ser colocado, não, isso vai me dar alegria. É justamente isso. É para a gente comer e ficar, que legal, que coisa boa. Né? Nossa, que delícia. Muito obrigado, Deus. Então, vamos dizer junto? Alimento é um presente de Deus.
Não, mas vamos dizer melhor, olhando para quem está do seu lado, porque vai que Deus toca no coração dessa pessoa. E ela, essa semana, te convida. Então diz assim para ela, diga, meu irmão, o alimento é um presente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus por essa graça. Aleluia. Agora vamos entrar na gula. Porque todo pecado de capital, cabeça, irmãos, na maioria das vezes é uma distorção de algo bom. A gula é a mesma coisa. É uma distorção da alimentação sadia, consciente e agradecida. A palavra gula vem do latim, que significa goela, garganta. Provérbio 23, 1 e 2, por favor, Emily. Tem uma passagem que diz assim, se você é homem glutão, ele faz um jogo de palavras, coloca uma faca na tua garganta. Provérbios 23, 1 e 2. Quando você se assentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você. Próximo. Encoste uma faca na sua própria garganta. Essa é a expressão de glutonaria. Garganta, goela. Se você é glutão. E ele vai, então, continuar dando essa instrução. Então, a palavra gula vem de goela, vem de garganta. E muitas vezes, irmãos, nós vamos ser orientados a colocar a faca na garganta. Em outras palavras, é dizer assim, dá uma pausa. Ei, respira para comer. Já viu gente assim que é ávido? Ele não para nem para respirar. Não mastiga, engole direito. Engole todo, engole sem mastigar direito. E assim vai. Então, irmãos, gula não é comer bem. Gula não é sentir prazer na comida. Mas gula é permitir que o desejo governe o coração. É quando eu permito que aquela vontade de ter aquele alimento, ele domine os meus, até o governo do que eu teria para me alimentar. Eu ultrapasso os limites, eu como em demasia, então eu permito que o apetite, você vê, há uma ilustração nisso lá no Antigo Testamento, que o povo sai do Egito desejando voltar para lá, porque sentiu vontade de comer cebola, pepino e alhos do Egito. E começaram a reclamar porque não tinha carne. E puseram Deus à prova, dizendo, quem nos alimentará nesse deserto? E Deus envia um enxame de codornizes. E quando aquelas codornizes cercam o arraial, diz que o povo tão ávido pela comida, eles comem aquela ave ainda crua, elas foram partindo, como se estivesse partindo com os dentes, de tanta avidez, de tanto desordenamento quanto ao apetite. Então a ideia de gula é justamente o apetite desordenado. Você pode ter um bom apetite, você pode salivar quando sente o cheiro de uma boa comida, mas aquilo não pode trazer desgoverno ao seu coração, ao meu coração. Então não é apenas comer bem, não é apenas comer muito também, mas também comer de forma egoísta. Quando eu como, será que eu penso em quem está perto? Veja que Paulo reprova os irmãos lá no dia da ceia, porque a ceia do Senhor na igreja primitiva era conjugada com a chamada festa ágape, que era a festa do amor. Tinha um momento quando os irmãos levavam umas comidas das suas casas e juntavam aqueles alimentos antes de partilhar da ceia. E tinha gente que levava lá a sua comida e tinha gente que, pela condição financeira, não levava.
E aquele que levava dizia assim, eu trouxe esse panelão cheio, e aquele dali não trouxe nada. Eu vou comer tudo, vou deixar nada para ele. E muitos comiam muito, quem levava muito comia muito, e quem levava pouco às vezes ficava com fome. Isso também faz parte de um pecado ligado à gula. É comer de forma egoísta. Você lembra do rico e do Lázaro? A Bíblia diz que ele vivia regalado e esplendidamente todos os dias. Ele banqueteava. Irmãos, a gente vai numa refeição diferente, a maioria de nós, de vez em quando. A gente normalmente, no dia a dia, é arroz com feijão e carne. No outro dia, carne, feijão e arroz. Um macarrãozinho de vez em quando. Agora, de vez em quando, aí a gente vai num lugarzinho melhor, né, Drim? Né, Drim? Uma carnezinha, um churrascozinho. Mas não é todo dia, não. Aquele homem da parábola, a Bíblia diz que ele se banqueteava todos os dias. Tá bom, pastor, mas ele tinha condição, beleza. Mas e o pobre chamado Lázaro, que estava à porta dele e que queria comer das migalhas que caíam da mesa dele e não conseguia? Nem o que caía da mesa dele, ele deixava que o pobre comesse. Então, irmãos, a gula não é só comer muito, não é só comer demais, mas é também comer de forma egoísta, sem pensar em ninguém. É aquele prazer acima da necessidade. É bom ter prazer? É, mas existe um nível aceitável. E a gente vai falar mais ou menos sobre isso daqui a pouco. Então, como se manifesta? Pelo menos de 5 maneiras. A gula se manifesta como comer o tempo todo. Já viu gente que todo tempo você olha e está assim? Está mastigando alguma coisa? Ele leva lanchinho na bolsa, ele come o tempo todo. Você olha para ele, está comendo o tempo todo, parece um boi ruminando, nunca para de movimentar o queixo. Pode ser uma forma de gula. Também comer em demasia. Pastor, eu só como minhas 3 refeições. Mas eu uma vez vi um vídeo, gente, de um cara, eu não sei se aquilo é brincadeira, mas ele ia no refeitório e ele colocava uma de macarrão, 2, 3, 4. Irmão, aquilo virou um Everest. Virou algo assim assustador. Coisa que você diz assim, um estômago humano não é capaz de absorver esse negócio. Mas o homem come. Então, queridos, pode ser comer o tempo todo, ou pode ser comer demais em momentos do dia. Ele teria que satisfazer-se com o necessário, e eu conheço gente assim, já conheci gente assim, que pensa assim, não, eu tenho que comer. Tinha um amigo, na época de seminário, que ele tinha medo de passar fome. Então o seminário era assim, tinha a comida terceirizada, a cozinha era terceirizada, de segunda a sexta a gente comia o que tinha lá. Sábado e domingo era o que Deus providenciasse. E para o seminarista, que muitas vezes tinha o dinheirinho regrado, quando era domingo ele comia na casa dos irmãos. Eu já comi na casa de vários irmãos na época de seminário, muitos dos quais vivem até o dia de hoje, não é que eu sou muito velho não, viu, irmão? Mas esse amigo meu, ele tinha medo de passar fome. Quando dava sexta-feira, ele já começava a ficar ansioso, porque no sábado não ia ter comida. E ele ficava ansioso, e agora? Aí o que ele fazia? Na sexta-feira, ele colocava uma porção dobrada. Ele comia tudo a mais, porque ele disse, vai que amanhã eu não tenho. Irmão, isso é falta da confiança em Deus, da provisão de Deus. Pode ter trauma envolvido nesse meio, não pode, Glauber? Pode ter trauma. E a gente vai mostrar aqui que existem várias razões da pessoa comer muito. Pessoas que são obcecadas pela comida. Já viu aquela pessoa que o tempo todo que você passa, ela está falando de uma receita? Anota aí. Nossa, isso vai ficar bom. Eu fiz assim. Todo tempo ele está falando comida, pensando em comida, olhando coisa nova para fazer em casa,
Não estou dizendo que é errado você fazer receita, não. Mas uma pessoa obcecada pela comida. Ele está aqui no culto, na hora da palavra. Talvez esteja acontecendo isso agora. Você está olhando para mim pensando, nossa, quando chegar em casa, colocar aquele bifinho, botar uma cebola em cima. Eu vou nem pedir para você levantar a mão. Pode ser que você esteja exatamente nessa hora pensando nisso. Nós sair daqui, passar ali no cachorro-quente, nós vamos lá na pizzaria, o que é que eu vou pedir para mais tarde? E já está pensando o que é que vai comer. É uma pessoa que muitas vezes está ali obcecada. E esbanjar. Tem gente que come, mas esbanjando. É o moço lá, o rico. Razões, irmãos, que levam as pessoas a comerem demais. A mais óbvia, fatores físicos. A pessoa precisa repor as energias dele, coisa normal. Ele trabalha e está ali gastando caloria, gastando energia. Ele precisa refazer as forças. Então, ele come por aspectos físicos, mas também pode ser por um desequilíbrio hormonal. Você sabia que tem 2 hormônios? Isso daí talvez a Mai, ela não está aqui não, né? Ela fale melhor do que eu. Mas tem 2 hormônios muito ligados à questão da alimentação, que é a grelina e a leptina. A grelina é responsável por estimular a fome. E a leptina por dar sensação de saciedade. Então, uma te dá indício de que você está com fome. A outra diz assim, você já se satisfez. Ok? Grelina e leptina. Quando a gente não dorme bem, esses 2 bichinhos aqui dentro se desregula. Aí o que era para sinalizar a saciedade, ele não sinaliza. E o outro que estimula a fome, ele levanta uma bandeira e fica assim, ei! Você está com fome! A vontade de comer, isso, irmão, você não dorme bem, pode gerar isso. Isso é comprovado. Desregula. Já viu mãe dizer assim? Vai dormir que sono alimenta. Quem já ouviu isso da mãe? Mãe, estou com fome, vai dormir. Quando você acordar, você está sem fome. E não é que acontece isso também? Não é que sono alimenta e deixa você assim, forte, com todas as reposições calóricas, não. Mas dá, se você dorme bem, descansa bem, é diferente de quando você não dorme bem. Você fica querendo comer alguma coisa ali o tempo todo, porque está tudo desregulado lá no seu organismo. Também a qualidade do alimento. Irmãos, nós vivemos numa era dos alimentos ultraprocessados, cheios de gordura e açúcares, que vão liberar sobre o nosso cérebro uma sensação de que a gente precisa comer mais. E mais. E mais. São cargas rápidas e que vão embora muito rápido também. Gente com muita gordura e muito açúcar. Os lixos, né, os junk food. A gente tem lá o exemplo dos profetas, no caso do Eliseu, que detectou a morte na panela. O pessoal foi fazer uma sopa e colocou uma erva envenenada lá, que ia matar todo mundo. Aquela erva, a colossitídea, ela é tida como uma erva que causa uma liberação no intestino, é laxante. Mas em uma proporção maior, ela dá sangramento até a pessoa morrer por hemorragia. Então ele prova e ele diz assim, alguém grita, tem morte na panela. Você lembra dessa história? E eu fico pensando, irmãos, nas nossas panelas às vezes tem morte. Aquilo que muitas vezes a gente está comendo o tempo todo. Comer um BK com aquela tirazinha de bacon, um hambúrguerzinho assim artesanal, é bom, não é? Mas todo dia te mata. Todo dia é morte na panela. Só que a gente come, amanhã tem vontade de comer de novo. Aquilo vai causar
um mal tremendo. E a gente acha que é legal. Fatores psicológicos, está aí o Glauber para poder dar mais informações em outra oportunidade. Mas tem gente que come, por exemplo, para aliviar sentimentos de tristeza. Está triste, come. Estou sentindo uma ansiedade. Eu vou fazer uma prova. Ele desconta aquilo na comida. O ócio. Tem gente que não pode estar sem fazer nada. Irmãos, o ócio, em certa medida, é muito bom. A gente odeia o ócio. Quando a gente está sem fazer nada, a gente já pega o celular para ver shorts, para ver vídeos. Porque a gente não pode ficar um minuto sem fazer nada. O ócio é coisa boa. Em certa medida, é muito bom para nos trazer o equilíbrio, para nos dar uma sensação de tranquilidade. Mas tem gente que desconta o tédio, o ócio, na comida. Premiação, fatores psicológicos. Ei, menino, se você passar na prova, menino, vamos tomar um milkshake, até 2, quem sabe até 3. E o menino fica doido para passar. E ele toma um milkshake, toma 2, está explodindo. Mas a mãe prometeu que ele poderia ter 3. Ele vai no 3. E vai, anexo A, anexo B, anexo C. Vai abrindo os anexos. Está saindo milkshake pelo ouvido. Premiação. Recompensa. Eu mereço. Eu mereço. Eu tive uma semana muito cheia. Eu mereço comer. Mas o problema é que não se satisfaz com apenas comer. Ele quer comer demais. E aí vem uma série de problemas. Fatores sociais, por exemplo. Pressões em encontros familiares. Vai almoçar na casa da família no Natal. Ano Novo. Época, irmãos. Maionese. Chester. Farofa, arroz, colorido, e vai à mesa daquele jeito, é ou não é? Pressões sociais, você não vai assim, não vou comer não, ou come um pouquinho, não, a gente come uma vez, 2 vezes, 3 vezes, nossa, esse Chester está ótimo, nossa, esse peru está maravilhoso, nossa, esse pernil, ai Jesus, e vai comendo aquele negócio, irmãos, pressões sociais. O excesso da oferta, por exemplo, vai no shopping, compra uma tábua, o trem é deste tamanho, e só tem você. Deixa eu confessar um pecado. Estávamos na Praia do Francês, lá em Maceió. Eu, minha esposa, minha sogra e minhas 2 cunhadas. Os meninos não eram nascidos na época. E aí vem passando o moço da ostra. Ostra é bom e faz bem à saúde. Ostra é bom e faz bem à saúde. Eu, moço, quanto que é? A porção naquela época. A porção de 25 ostras. R$10, R$15. Naquela época, o Dano tem 20, então você já calcula. Aí eu disse, 25 ostras, somos 5. Quero 2 porções. 50. Cada um come 10. Tranquilo, eu como 10, minha sogra 10, minhas cunhadas cada uma 10, minha esposa 10, 50. Aí elas saem do mar, e eu já estou lá com as ostras. Aí uma olha e fala assim, credo. Que isso? Deus me livre comer um negócio desse. A minha amada esposa, isso daí, isso é uma remela do mar. Aquela coisa, não, quero não. Minha sogra nem olhou. Aí minha cunhada, por bondade, comeu uma. Aí eu olhei, 49. Eu chamei o moço aqui, joga limão e sal. 49 ostras. Pá, pá, pá. Onde é que eu estava à noite? No hospital. No soro. Meu organismo não aguentou aquilo. Eu podia ter morrido.
uma bactériazinha naquela ostra, mas ela estava saudável, tinha acabado de tirar ela do mar, estava fresca. Mas foram 49, gente, porque a oferta estava maior. Eu pensei, eu paguei. Rodízio, você vai no rodízio de carne. Você pensa assim, nossa, eu achei que era 89, está 120. Nossa, tá bom, eu vou. Aí você senta lá e pensa, R$120. Eu vou descontar aqui, vou comer até eu dar os R$120. É ou não é, gente? Vamos confessar ou não? Vamos abrir o confessionário? É ou não? A gente não diz assim, eu paguei caro. Agora eu vou comer. Vou compensar isso daí. A oferta nos leva a isso. Fatores espirituais, irmãos, eu poderia falar do domínio próprio e também poderia falar da idolatria. Você sabia que, eu falei isso aqui, que a gula é um tipo de idolatria? Filipenses 3,19, Emily, por favor. Filipenses 3,19, Paulo vai falar de um tipo de gente lá, que o ventre era um Deus. Está lá? Filipenses 3,19. Quando ela coloca, eu quero falar, olha lá, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o quê? É o quê? O ventre. Então tem gente que tem esse ídolo levantado. Irmão, não é brincadeira não. É um assunto que a gente tenta levar de uma forma mais leve também, igual aos outros, mas ele é tão pecado quanto a luxúria, a soberba, a ira, tão pecado quanto o Deus deles é o ventre. E a gente tem várias consequências sociais, por exemplo, desperdício de comida, a indiferença com o outro, o egoísmo. A gente tem consequências físicas, doenças das mais diversas. Quantos aqui fizeram exame de sangue nos últimos meses e as taxas estavam ok? Parabéns. Mas a maioria de nós, taxas de triglicérides e outras, muitas vezes desregulada. Obesidade. Irmãos, essas doenças ligadas à gula já matam mais de 4 milhões de pessoas no mundo por ano. Fadiga, perda de disposição, a pessoa está ali, não tem disposição. Muitas vezes está ligado a isso. E espiritualmente, nossa sensibilidade. Irmãos, por que a Bíblia fala de jejum? Como uma prática espiritual. Porque o jejum desperta em nós a sensibilidade. Quero indicar o livro do pastor Luciano Subirá, A Cultura do Jejum. Você quer saber mais sobre a prática do jejum, a prática do jejum prolongado? Pastor Luciano Subirá jejuou para escrever esse livro. Se eu não me engano, mais de 3 vezes jejuns de 40 dias. E ele mostra que é possível. Claro, como um acompanhamento, não é dizer assim, amanhã eu vou jejuar, só vou comer daqui a 40 dias. Não, não é assim. Então, se você quer saber mais sobre o assunto, qual é o nome daquele outro livro? Do jejum? O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Eu esqueci o nome dele, um indiano. Para escrever esse livro, ele jejuou mais de 40 vezes, jejuns de 40 dias. Teve um moço que ele jejuou 372 dias. Mas não era crente não, viu? Só para você ter ideia. A prática do jejum é algo que muitos não crentes fazem. E tem crente que não sabe mais o que é jejum. Começa a gente ali com uma refeição. Vou tirar o café da manhã. Passa 4 semanas, um dia na semana, tira o café da manhã. Na outra semana, tira o café da manhã e o almoço. Daqui a pouco você está jejuando um dia. E aquilo que Deus for falando. Mas se informe antes. Se você não tem, pergunta se alguém tem. Cultura do jejum. Então, irmãos, são consequências que a gula vai causar. Espiritualmente vai nos deixar mais insensíveis à voz de Deus. A pessoa que está ali inclinada aos seus apetites, ele vai estar mais insensível. Eu poderia citar vários exemplos negativos da Bíblia, Adão e Eva.
Era fome, gente, o problema de Adão e Eva? Não era. Deus disse assim, de todas as árvores aqui, ó. Se for olhar assim, árvores frutíferas catalogadas, nas florestas tropicais, mais de 3.000 espécies. Eu não sei no Jardim do Éden, talvez tivesse até um pouco mais. Mas imagine você só acha que é mamão, banana e laranja. Mais de 3.000 nas nossas florestas tropicais aí, lá no Jardim do Éden. Então não era fome nem falta de opção. Mas a comida estava lá. O pecado veio pela boca. Claro que a motivação não era fome. Jesus, tentado pelo diabo, em quê? Manda que esta pedra se transforme em boca, comida. Então, irmão, falar de comida não é falar de coisa natural, é falar de coisa espiritual também. Poderia falar de Esaú, que vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha. Estou morrendo de fome. E esse cozido aí, te dou. Se você me der o seu direito de primogenitura, pode ficar com ele, me dá logo esse prato. O povo no deserto, como falei agora há pouco, querendo voltar para o Egito, porque estava sentindo saudade de pepino, cebola e alho, pelo amor de Deus. Você a picanha que o Drim faz? Até vai, né, Drim? Mas pepino, cebola e alho. Nossa, que cheiro de alho. Estou sentindo gosto de pepino, irmão. Nunca senti gosto de pepino na boca. De estar assim à tarde, queria comer um pepino. Você vê como é que é. Eu poderia citar exemplos positivos, como o de Daniel na Babilônia, que se propôs a não se contaminar com os manjares. Fez um jejum chamado jejum de delícias, optou por uma dieta mais natural, enquanto diziam assim, se você comer assim, você vai ficar feio, abatido, desnutrido, então pode me dar, vocês vão ver que eu vou ficar mais bonito. E consegue. Jesus ali jejuando também 40 dias e sendo tentado naquele. Então temos exemplos negativos e positivos. Tudo que a gente resolve fazer em relação à comida. Pastor, eu acho que eu estou aqui nesse pecado. Eu acho que eu preciso rever algumas coisas que eu acho tão simples e normais. Eu acho que eu preciso realmente orar sobre isso. Que eu estou comendo e assim achando legal. É o que eu digo, irmão, falar disso daqui, falar de uma coisa que para a maioria de nós é normal, incentivado. Como eu disse, ninguém nunca foi disciplinado, pelo que eu entendo até o dia de hoje, em igreja nenhuma, porque o irmão comeu demais. Porque o irmão comeu muito. Pastor, por favor, chama o meu filho no gabinete, por favor, pastor, converse com ele. O que é que seu filho tem, minha irmã? O menino parece uma frieira, pastor. E come, mas come. Não tem, ninguém se preocupa com isso, é ou não é? E a gente está levando isso de boa. Pastor, acho que eu preciso mudar. Então vamos pensar em alguns passos para a gente vencer esse pecado da glutonaria. Primeiro que eu falei, jejum e oração. Treinar o nosso corpo, gente. Começa a treinar o seu corpo a dizer não para ele, no apetite. Quando eu estou em jejum, o estômago começa a roncar, e eu gosto quando ele ronca. Ele diz, morre carne. Pode gritar. Você não vai comer agora. Jejuar treina o seu corpo e o seu domínio próprio. Unido à oração, gente. Porque senão é só abstenção de alimentos sem propósito espiritual. Também comer para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer o quê? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória. Então quer dizer que tem vezes que a gente come e não é para a glória de Deus. Deus não está sendo glorificado naquilo. Irmãos, eu já cometi alguns pecados. Eu lembro que a gente foi em Maceió, está sendo um caso sério.
Eu lembro que a gente foi no rodízio de pizza, R$ 13, irmão. Mais de 50 tipos. E a gente vai só assim, vamos lá, vamos contar quem ganha. Olha o pecado. E a gente foi lá, família, os parentes, tirava só a borda, comia só o recheio. Uma, cemitério de borda. Duas. Irmãos, eu parei na 14ª. E entrei no carro assim, eita. Quando a gente sentou, irmão, no carro, todos nós, bateu um arrependimento, um constrangimento interior. E a gente disse assim, Deus, a gente pecou. A gente não podia ter feito isso. Então, queridos, comer para a glória de Deus. Pegue lá o seu prato, faça ali a sua porção, que você sabe que é a sua porção. Dê graças a Deus. Coma devagar, coma realmente aproveitando o sabor daquela comida. E aí você está dando glória a Deus por isso. Gratidão e consciência. Deus, eu tenho tanto. E tem gente que tem tão pouco. O que é que eu posso fazer? Talvez vou abençoar alguém, vou chamar alguém, ou vou ofertar na vida de alguém uma cesta básica. Então isso é comer para a glória de Deus. Generosidade em repartir e disciplina. Irmãos, é interessante a questão da disciplina em estabelecer horários. Tem gente que não tem horário, vai de madrugada, agora para orar de madrugada não ora, mas para visitar a geladeira, visita. Faz um pratão, 3h da manhã, tá! E bate pesado. Agora diz assim, 3h levantar para orar? Deus me livre. Que Deus governa a nossa vida. Estabelecer horário, colocar a porção que é adequada para a gente. Gente, eu sei o que eu consigo. Hoje a Debinha, ela fez um brigadeiro de ninho. E colocou lá. Papai come. Eu disse, minha filha, daqui a pouco. Eu não estou com vontade agora. Aí passou um tempo, ela me ofereceu de novo. Aí eu já estava com vontade, peguei uma colher, comi, obrigado, filha. Ela, só isso? E aí eu pensando, eu vou pregar hoje à noite. Eu não posso pecar antes de pregar. Com que autoridade, Jailton, eu ia falar sobre isso? Não, brincando, mas eu quero dizer uma coisa, a gente tem que saber o nosso limite. Eu não estava com o estômago disponível para aquilo tudo. Então, estabelecer horários, porções adequadas e preste atenção nos gatilhos emocionais. Está se sentindo nervoso, está se sentindo triste, está se sentindo ansioso, preste atenção. Talvez você esteja visitando a geladeira com mais frequência. E eu termino perguntando quem está no trono do nosso coração, Jesus ou o ventre? É o nosso ventre ou é Jesus? Coloca a nossa oração. Está aí, Emily, a nossa oração? Vamos ficar de pé, gente? Vamos orar. Fecha seus olhos, irmãos. Se eu estivesse falando aqui sobre outro pecado, a gente talvez ficasse agora mais assim, Deus, mas falar de gula, comer muito, mas tudo começa aqui, ó, mudar a nossa forma de pensar. Eu estou comendo, a pergunta que a gente tem que fazer agora é essa, eu como para a glória de Deus? Irmãos, cada um aqui sabe, por exemplo, você pegar uma criança, ele tem uma capacidade ali para aquilo que vai ser colocado como comida, não adianta encher o prato. Se pegar um adulto aqui, dependendo do seu ritmo de trabalho, das suas necessidades calóricas, ele sabe a medida que ele tem que comer, que vai lhe satisfazer. Mas dizer não também glorifica a Deus. Dizer sim na hora certa, no momento certo, e aproveitar aquele momento com gratidão, glorifica a Deus. Dizer não no momento certo também glorifica a Deus. Então, muito obrigado, querido, eu já estou satisfeito.
estava tudo uma delícia. Inclusive, se você quiser fazer uma marmitinha e me dar, eu levo para casa. Eu vou comer mais tarde, porque está maravilhoso. Mas agora eu não vou comer. Muito obrigado. E a gente tem maturidade para dizer assim, amém. Sem ficar chateado. O irmão, a irmã não gostou da minha comida. Não, não é isso. A gente tem que começar a mudar a nossa mentalidade. Coloca para nós aí, Emily, por favor. Vamos fazer nossa oração comunitária. Vamos lá no 3. Senhor nosso Deus, reconhecemos que Tu és o Criador de todos os alimentos e que os destes para o nosso sustento e alegria. Confessamos que muitas vezes temos deixado o apetite governar a nossa vida, colocando o prazer da comida acima da Tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, por nossa falta de domínio próprio e por vezes usarmos o alimento como refúgio em vez de buscar a Ti. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine a comer com gratidão e viver com equilíbrio e a usar tudo para a Tua glória. Ajuda-nos a vencer a gula, a exercitar a disciplina e a repartir com os necessitados aquilo que o Senhor nos concede. Hoje entregamos nossos corpos e hábitos ao Teu altar, para que em tudo Cristo seja Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Feche os seus olhos, Senhor. Que a nossa mente possa ser tocada, não somente agora, mas a partir de agora, pela Tua palavra. E se há hábitos que precisamos corrigir, para que tudo, Senhor, seja feito para a Tua glória, que nós oramos agora, nós dizemos amém. Ajuda-nos e que tudo seja para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, queridos? Olha para o seu irmão e diga assim, um churrasquinho de vez em quando. Com moderação. Eu encerro perguntando, dê a sua atenção mais 30 segundos a mim. Tem alguém aqui hoje que gostaria de entregar a vida para Jesus? Irmão, a gente está falando de gula, a gente está falando de pecados. Jesus é aquele que nos ajuda a vencer cada um deles. Seja alguém que está mergulhado, afundado na luxúria. Seja alguém que está lutando contra a comida, o comer demais. Sem Jesus fica difícil. Eu posso afirmar, fica quase impossível. Porque quem nos dá graça, forças, é Jesus. E aí eu queria perguntar se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus. E gostaria de fazer isso hoje. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero andar com Jesus. Eu quero andar com esse Jesus que me ensina até como eu tenho que comer. Tem alguém aqui nessa noite que nunca fez isso? Entregar a vida para Jesus, fazer uma oração, confessando Ele como seu Senhor e Salvador? Tem alguém nessa noite? Faz um sinalzinho assim com sua mão. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Esse é o momento que a gente dá oportunidade para quem quiser mudar de vida. Em tudo, irmão, em tudo. Você viu aqui nessa noite, comida. Tem alguém que quer fazer essa decisão por Jesus? Pastor, eu quero entregar. Quero viver para a glória de Deus. Tem alguém aqui nessa noite? Não? Se não há, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu queria convidar o seu José Geraldo Prachedes, juntamente com a família dele, para acompanhar os nossos irmãos aqui em nome de Jesus. Eles fizeram um lanche, viu, seu José? Um lanche muito gostoso, muito saboroso. Mas eu queria que vocês com alegria pudessem participar desse momento, com gratidão no coração. Vamos aplaudir a vida deles em nome de Jesus. Deus abençoe.
A família pode acompanhá-lo, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por essa noite, queridos. Dê a mão quem está do seu lado, vamos orar. Deus, obrigado por esse culto, obrigado por esse tempo precioso que passamos na tua casa. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Essa semana que iniciamos hoje, sê conosco, meu Pai, dá-nos a graça, a misericórdia que precisamos, como o Senhor prometeu na sua palavra. E agora no retorno aos nossos lares, leva-nos em segurança, livra-nos de todo mal, tenhamos uma noite de paz, um sono dos justos, tranquilo e reparador das nossas forças. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, eu oro e te agradeço. E que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre você, sobre sua casa e sobre todo o povo do Senhor espalhado na terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, dê pelo menos uns 2 ou 3 abraços. Tem cafezinho ali fora, tem chazinho ali fora, para você